É claro que se você veio parar num canal de literatura por conta de uma argumentação a respeito de qual foi o maior invento da humanidade, é, é claro que talvez não tenha nenhuma surpresa aqui para você. Mas, se eu puder te dar um conselho, eu vou dizer para você ficar. Porque aqui nós vamos dizer todos os motivos que fazem do livro o maior invento que a humanidade já fez. Ou não. É melhor você ficar aí mesmo. Antes de mais nada, é bom a gente esclarecer coisas aqui. Muita gente vai falar assim: puxa vida, mas você vai colocar o livro na frente da roda, na frente do domínio do fogo, na frente do advento da agricultura, da domesticação de animais. Você vai realmente fazer isso? Você vai colocar o livro na frente da eletricidade? Bom, a gente precisa colocar regras aqui. E a regra que eu vou colocar, e vamos ver se vocês vão concordar ao longo do vídeo, é o de que, sim, todos esses inventos que nós colocamos aqui foram e vão continuar sendo muito importantes para a humanidade, mas eles não são tão efetivos e tão à prova do tempo como o próprio livro. Imagine uma humanidade onde não exista eletricidade, por exemplo. Tudo que nós estamos fazendo hoje depende de eletricidade. Esse vídeo só está conseguindo chegar até você por conta da existência de eletricidade, por conta de tecnologia de informação, por conta de edição de vídeo, por conta de tudo isso. E é realmente muito legal. Mas imagine um blackout mundial. Tudo se perderia. Todo tipo de informação digital ficaria inacessível. Mas o livro, esse, sobreviveria. Todas as outras tecnologias são passíveis de dependência. Elas dependem de algo. Tudo. Você pode parar para pensar. Mas o livro, ele parece que passa um pouco incólume em relação a tudo isso. E dentro desses inventos que eu também vou colocar de fora, eu vou ter que colocar alguns também que são de meu uso e que pessoalmente eu os adoro. Eu posso colocar aqui, por exemplo, o microscópio, muito importante, mas não vou colocar nessa lista. E um outro advento também que eu amo, máquina de escrever. Por falta de uma, eu tenho duas. Mas essas aí também dependem de coisas que o livro não depende. Outras coisas também que nós não vamos poder falar aqui é a grandiosa lâmpada. Esta que me ilumina também não vai poder entrar. E muitos dos inventos também, eles são muito úteis, como por exemplo, os barcos, os aviões. A humanidade não seria a mesma sem esse tipo de conhecimento. Mas a própria humanidade é prova que algumas tecnologias de sociedades, por mais revolucionárias que elas tenham sido, elas precisaram ser passadas adiante. E se esse mecanismo de passar a informação adiante não existir, a informação acaba se perdendo. A prova disso são civilizações dentro da espécie humana que simplesmente todo conhecimento a respeito delas foi diluído, porque os seus livros foram destruídos, como a cultura azteca, a cultura inca, a cultura maia. Isso para mencionar somente as mais famosas. Então, a questão aqui não é só obter conhecimento, mas passar esse conhecimento para frente. Quantas tribos indígenas simplesmente passaram por sobre a terra, foram extintas, extinguidas, e o seu conhecimento acabou, unicamente porque não conseguiram passar a sua informação para frente, não é isso? E
Outras culturas, principalmente as culturas religiosas, apenas existem porque as suas informações são passadas adiante até hoje no formato de livros, que mesmo contando com todo tipo de tecnologia que a gente conhece, na maioria dos casos ainda são agregadas a livros, não a modelos digitais deles. E não existe nenhum problema de se usar a questão digital, mas existe uma tradição por trás do livro também, que é algo que precisa ser levado muito a sério. E nesse ponto nós podemos dizer que o livro ele entra como uma ferramenta para distribuição de conhecimento. A espécie humana é intrínseco à nossa capacidade intelectual a produção de conhecimento, mas a produção por si só ela não contempla todo o aparato que a gente precisa. Nós precisamos gerar o conhecimento, mas passá-lo adiante. E é nesse ponto que o livro entra, para conclamar a sua posição como o maior invento que a humanidade já teve. Bom, o livro, da forma que a gente conhece, ele é relativamente recente. Desde a invenção da imprensa por Gutenberg, a coisa de 500 anos, acredito, o livro era composto, em sua essência, por pergaminhos. Porém, antes dos pergaminhos, que foram inventados, acredito que no século II depois de Cristo, antes dos pergaminhos nós tínhamos os papiros, que desde os antigos egípcios eles já usavam. E antigos, eu estou falando antigos mesmo, coisa de 5.000 anos atrás, né? Então daí a gente pode chegar na conclusão, sim, a escrita, o livro, seja ele na sua forma moderna, seja ele na sua forma mais arcaica, ele sim é o maior invento da humanidade, tá certo? Bem, eu não estaria tão certo disso não. Porque basta a gente parar para raciocinar. Imagine o livro como sendo o ponto final de uma viagem. Uma viagem onde tudo que aporta ali são ideias, são concepções, são as razões, são as ações das pessoas, de autores, de gênios por trás daquelas ideias. Elas não foram parar no livro sozinhas. Elas tiveram que sair do raciocínio de alguém. E qualquer pessoa que tenha se atentado um dia a escrever um poema, a escrever uma carta, escrever um livro, escrever uma tese, escrever um artigo, sabe que para aquela ideia chegar no papel, ela depende de um veículo. E qualquer pessoa que já fez uma viagem sabe que o momento que você chega no ponto final da sua viagem geralmente não é o mais importante. Por isso que dentro do quadro das maiores invenções da humanidade não estão rodoviárias, não estão portos. Estão os navios, os aviões, os veículos movidos a motor, porque eles sim fazem a tarefa mágica, que é levar de um ponto até o outro. Só que no exercício da escrita, essa é uma viagem invisível, porém uma viagem que depende também de um veículo de transporte. Aquilo que tira a ideia do imaginário e traz para o físico. Por isso, meus amigos, eu digo aqui que a maior invenção da humanidade não é o livro, mas sim aquilo que faz do livro o seu produto final. Aquilo que ajuda o intelecto humano a sonhar, mas a trazer para o papel. A maior invenção da humanidade é a cunha. Aquilo que os sumérios usavam para escrever na argila há 5.000 anos atrás. Os pedaços de graveto, que depois se tornaram pedaços de ferro. Os pedaços de ferro que depois com os chineses, há 4.000 anos atrás, foram configurados em bambus que eles pingavam na tinta e faziam escrever nos papéis. Esse utensílio tão mágico que ganhou o nome de caneta não à toa, que vem do grego e do latim, esse pequeno instrumento, esse instrumento mágico que faz as nossas ideias saírem da cabeça
Alguns dizem até que do nosso coração, e fazem repousar todos no papel, e ali habita por toda a eternidade. E dessa forma, então, nós podemos dizer que o ser humano, desde a sua época mais arcaica, desde do começo do seu acúmulo de informações, ele faz uma espécie de simbiose entre a espécie humana e essa pequena haste mágica, com tinta ou não, mas que é capaz de registrar as suas histórias, seja no barro, seja num pergaminho antigo, seja num livro, seja num rascunho genial para um artigo científico, ou seja numa ideia tão profunda que se torna um best-seller. Assim trabalha o humano e a caneta. E assim nós chegamos no ponto forte aqui, aonde nós não conseguimos mais imaginar a nossa vida sem a caneta, sem esse grande invento. Apesar de todas as tecnologias, ela ainda está viva, aparentemente imutável. Claro que essa aqui é uma forma bastante moderna da cunha, não mais de 50 anos de concepção, talvez nem isso. É preciso lembrar que antes disso existiram as canetas a pena, penas de aves, de verdade. E por fim, a conclusão que chegamos é que essa relação humana entre nós e a caneta parece até ser um pouco estranho, porque da mesma forma que nós usamos a caneta para escrever as nossas histórias, parece que a caneta usa a nós para falar dela. E você ainda usa a caneta? Ou já abandonou o maior invento da humanidade achando que existem coisas melhores do que ela? Você acha que o livro é mais importante que a caneta? Vamos lá, deixa aí nos comentários.